Não anule a graça de Deus. O religioso diz: você precisa fazer para ser salvo. Jesus disse: está feito, você precisa crer. Sejam todos muito bem-vindos a esta série de 7 vídeos com o tema Não anulo a graça de Deus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Gálatas, em busca de respostas. O que devo fazer para me aproximar de Deus e alcançar a salvação, a vida eterna? É necessário decorar uma lista de regras e me esforçar para cumprir todas? E se por acaso eu não conseguir? E se eu errar, serei imediatamente condenado, rejeitado por Deus? Eu sou a missionária Dani Borges, tenho 42 anos, nasci no Evangelho. A palavra Evangelho faz referência a boas notícias. Porém, ao longo da minha caminhada cristã, fui confrontada a 2 tipos de evangelhos, um evangelho legalista e um evangelho da graça. 2 tipos de evangelhos? Sim, 2 tipos de evangelhos. E qual seria o correto? Fica comigo até o final nesta série de 7 vídeos e nós vamos descobrir respostas para essas questões. Se por um acaso você assistir o vídeo 2 ou 3 e não assistir o início, volte no início e assista todos. Você terá uma mudança de mentalidade. O que você ganha com esse conhecimento? Uma nova visão, uma maneira mais leve de se relacionar com Deus, consigo mesmo e, consequentemente, com todos os outros irmãos. Afinal, a religiosidade coloca o homem no centro. A graça coloca Jesus de volta no seu lugar, no centro do Evangelho. Vamos juntos? Afinal, quem escreveu o livro de Gálatas? Esse vídeo tem por tema Jesus versus Paulo. A graça transforma o perseguidor em testemunha de Jesus Cristo. Você já parou para pensar por que Paulo escreveu tanto sobre a graça? Paulo não falou somente sobre a graça. A vida dele era um exemplo da graça de Deus. Paulo era um homem religioso. Ele havia aprendido a lei. Quando Jesus veio ensinar a graça, ele começou a perseguir os cristãos e matá-los. Porém, Jesus encontrou Paulo e após esse encontro, sua vida, sua mente foi completamente transformada. Ele passou de perseguidor a um dos maiores evangelistas da graça, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido e separado por Cristo Jesus. De alguém que confiava na própria justiça a uma pessoa que entendeu que a salvação ela precisa ser recebida como um presente. É justamente sobre isso que nós iniciamos esta série de 7 vídeos estudando o livro de Gálatas, para entendermos juntos a mensagem central do Evangelho. Este primeiro vídeo é uma introdução e depois nós vamos fazer mais 6 vídeos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro. Jesus Cristo é o maior representante desse novo tempo, dessa nova aliança. E Paulo foi um dos escolhidos por ele para que essa mensagem chegasse até os nossos dias. Mas afinal de contas, o que é a graça? De maneira simples, é um favor de Deus para nos entregar a salvação que nós jamais poderíamos conquistar pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. A graça não significa que Deus ignora o pecado. Significa que ele oferece ao pecador uma oportunidade de conquistar aquilo que ele jamais poderia conquistar sozinho. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não de obras. Efésios 2, 8 e 9. Medite. Perceba, a salvação não é um salário porque nós somos suficientemente bons. É um presente de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, a graça destrói o orgulho humano. Ninguém pode dizer, eu sou salvo porque eu mereci. A mensagem da graça diz, eu fui alcançado pelo amor de Deus e pela sua infinita misericórdia.
Talvez não exista na Bíblia um personagem que tenha experimentado e vivenciado essa mensagem como Paulo. Em Atos 8:3, Paulo estava indo perseguir os cristãos. Era chamado Saulo, quando uma luz o cercou no caminho e Jesus se apresentou a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Afinal, quando alguém persegue os cristãos, persegue o próprio Cristo. E Paulo caiu cego. E nesse momento começou a maior transformação na sua vida, uma mudança de mentalidade. Não porque ele mereceu, não porque ele estava fazendo tudo certo, não porque ele era melhor do que os demais, mas porque a graça de Jesus Cristo o alcançou. Paulo recebeu de Jesus Cristo a revelação do Evangelho e entendeu que não era uma recompensa para pessoas perfeitas. Ele mesmo era uma prova viva disso. E no livro de Timóteo, Paulo vai falar sobre o seu passado. Ele se reconhece como sendo um pecador, perseguidor e insolente. Quantas vezes ele disse: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E por que então Paulo escreveu aos Gálatas? Porque havia um problema seríssimo acontecendo no meio deles. Algumas pessoas, que ele chama de falsos mestres, estavam ensinando que a fé em Jesus Cristo não era o suficiente para a salvação, que era necessário acrescentar algumas práticas da lei para ser salvo. E Paulo reage fortemente, porque, para Paulo, se acrescentarmos o mérito humano, anulamos a graça de Deus. Paulo entende que, quando acrescentamos o mérito humano, anulamos a graça de Deus. Em Gálatas 2,16, encontramos esta mensagem: Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E em Gálatas 2,21 temos a declaração: Não aniquilo a graça de Deus, não anulo a graça de Deus. Porque se a justificação provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Percebe que não dá para viver os dois fundamentos ao mesmo tempo? Por isso, durante toda a nossa série, vamos falar sobre este tema: não podemos anular a graça de Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nesta série vamos falar sobre a liberdade cristã, sobre a fé e as obras, sobre a lei, sobre a promessa, sobre os frutos, sobre o fruto do Espírito e, acima de tudo, sobre a graça. A graça que Paulo pregava era a graça que primeiro o alcançou. E foi esta mesma graça que também me alcançou. O pecador recebeu misericórdia, o inimigo tornou-se testemunha de Jesus Cristo. Paulo não está falando simplesmente de uma doutrina, ele está falando de algo que transformou a sua vida. A graça transforma. E fica a pergunta: existe outro evangelho? Paulo afirma que não. No capítulo 1, no livro de Gálatas, no versículo 6, está escrito: Estou maravilhado de que tão depressa passasseis que daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo e querem modificar a boa notícia, as boas novas da mensagem da salvação, da mensagem da cruz. E ele segue dizendo: ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, a não ser a salvação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, não seja aceito. Sei que essa mensagem vai desagradar a alguns, mas Paulo disse, capítulo 1, versículo 10, se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Porque a revelação que ele recebeu, não recebeu de homens, mas diretamente de Jesus Cristo de Nazaré. Fica comigo até o final. A religiosidade coloca o homem no centro do evangelho, a força humana, o mérito humano. O evangelho de Jesus Cristo coloca Jesus Cristo no centro de tudo.
e o mérito é todo dele.